Então, boa tarde, pessoal. Estávamos esperando aqui das 14h10 para a gente poder começar as nossas atividades. Pois nós tivemos esse pequeno atraso, não é tão grande, pequeno atraso, mesmo porque o período da manhã foi um pouco mais extenso, e aí o pessoal saiu para almoçar e ainda não deu tempo de retornar. Mas eu creio que já temos alguns colegas aqui no auditório, os colegas que irão apresentar agora à tarde já se encontram também na sala virtual, e penso eu, a gente já pode começar essa atividade. Então, gostaria de cumprimentar a todos e todas com uma boa tarde. E na sequência do nosso evento Foucault 100 anos, Poder, Saber e Subjetividade, no século de Michel Foucault, teremos essa mesa 3 intitulada Foucault e a Escrita de Si, Subjetividade, Cuidado e Estética da Existência. Nós temos aqui, para participar da mesa, o Duane de Oliveira Ribeiro, a Priscila Yazentini Vieira, e antecipou a sua apresentação o Pedro Dotto, que apresentou na parte da manhã. Então, assim, sem maiores delongas, eu gostaria desde já de passar a fala para o Duane de Oliveira Ribeiro, que é nosso pós-doutorando aqui do programa de pós-graduação em filosofia e supervisionando do professor Rafael Tuboni. É Duane de Perius. Muito bem. Duane, então eu passo para você a palavra. São 20 minutos para a apresentação, você estava acompanhando a dinâmica de manhã. E aí a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Pode começar, vai contigo aí. Certo, deixa eu só... Tá aparecendo tudo certo aí, né? Tá ótimo. Bom, primeiramente eu agradeço o convite a participar do evento, agradeço também a presença de todos. Estou muito contente de poder falar sobre esse tema, era uma coisa que eu já estava pensando desde a tese, só que não é um tema da tese, mas é um tema que ali fica em torno da tese, e me interessa muito abordar essa questão da ética do Foucault, tanto como teoria, porque é uma coisa que eu acho que tem sido pouco estudada, pouco focada, como ele produz uma teoria, falam-se mais de 2 exemplos do que ele trata, e também o caráter heurístico dela, que se trata mais de abrir caminhos novos do que de determinar caminhos a seguir. Eu vou começando, então... Espera aí. Esse foi o percurso que eu planejei para essa fala. Eu pretendo falar sobre como Foucault estrutura a sua visão sobre a ética, a partir de 2 pontos, os 4 elementos da prática de si, e como ele conceitua a ideia de técnicas de si, que é onde entra essa questão da escrita também, quando ele fala dos estoicos. A partir disso, eu vou aprofundar um pouquinho o conceito de cuidar de si. Não é o foco da minha fala, mas eu vou dar alguns elementos para a gente pensar esse tema, mas focando mais nas continuidades e descontinuidades, porque me ajuda nos passos seguintes. Depois disso, eu vou fazer uma retomada histórica, vou falar do papel que essas retomadas históricas, as experiências éticas, têm para o Foucault, por que ele faz isso, apesar de pode não ficar transparente nos livros, mas qual o efeito que isso gera e que o Foucault está visando, ou dá a entender. E os textos que eu vou trabalhar para esse percurso são o volume 2 da História da Sexualidade, que é onde estão os 4 elementos da prática de si, no prefácio, salvo engano, e 2 textos dos ditos e escritos, que são esse sobre a genealogia da ética e as técnicas de si. Bom, eu começo com essa pequena citação de Foucault aqui no título, que é no que eu chamo ética, que é a relação consigo. Eu acho que essa é uma definição, já um ponto importante, a ética como relação consigo. A gente tem várias definições de ética, muitas vezes confundidas com moral, muitas vezes ligadas a códigos de determinados grupos, que o que o grupo decidiu, ele chama de ética. Comumente, assim, no senso comum, quando a gente chama ética, a gente fala de determinados preceitos que já estão estabelecidos, que são compartilhados. Então, a gente diz que o sujeito foi ético ou não, de acordo com regras que a gente já tem em mente, que a gente pressupõe.
Então, é isso que geralmente se quer dizer com ética fora da filosofia. Mas, enfim, aqui no Foucault se trata da relação consigo e das formas que essa relação consigo mesmo se efetuam. Eu peguei um trecho da minha tese em que eu resumi aqui os 4 elementos dessa prática de si, dessa relação consigo. O Foucault descreve, então, que existe a determinação da substância ética, que é como o sujeito decide aquilo que é o objeto da ética, aquilo no qual a ética intervém. O modo de sujeição, que é como ele se coloca diante das regras, dos preceitos, das imposições que essa ética coloca para ele, como ele se adapta mais ou menos, a permeabilidade dele diante disso. A elaboração do trabalho ético, que é como ele executa essas mudanças que a ética demanda que ele execute. E é aí que entra as técnicas de si, na minha opinião. A teleologia do sujeito moral é o fim, o horizonte de determinada ética, o que se visa com isso. Eu acho isso tudo muito interessante, eu acho que realmente, deixa eu seguir a outra. Eu acho que com isso o Foucault realmente atribui legibilidade a uma série de práticas e comportamentos. Com esses recursos, muitas vezes se fala da caixa de ferramentas do Foucault, essas ferramentas permitem que a gente pense comportamentos, práticas, ideologias, de maneira mais pontual. A gente consegue fazer esse tipo de pergunta. Para determinado conjunto de regras, qual que é o que está sendo colocado como campo de ação para a ética? O que é delimitado como área de ação ética? Qual a relação do sujeito com os comandos que essa ética coloca para ele? A gente pode perguntar. Como o sujeito trabalha sobre si? A que fins ele se volta? O que ele busca realizar? Como ele busca se realizar? A gente pode fazer essas perguntas destacadas do que Foucault está tratando para diversos outros contextos, ajudando assim a pensar analiticamente as práticas éticas. Esse que eu acho que é o grande valor dessa teoria que ele propõe no começo da história da sexualidade. Eu também quero focar no conceito de técnicas de si, que eu estou colocando aqui como ele se encaixa na elaboração do trabalho ético, na minha opinião, as técnicas de si. O Foucault, ele cita 4 tipos de técnica: técnicas de produção, manipulação de objetos, técnicas de sistema de signos, práticas de comunicação, técnicas de poder, métodos de controle, pelo qual ele é mais lembrado sempre, né? E ele define as técnicas de si da seguinte forma, eu vou ler algumas citações que eu acho importante. Técnicas de si, que permitem aos indivíduos efetuar, sozinhos ou com a ajuda de outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, seus pensamentos, suas condutas, seu modo de ser. Transformar-se a fim de atingir certo estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição e de imortalidade. Essa parte aqui do transformar-se a fim já é a teleologia do sujeito moral, e aqui essa questão das operações sobre o corpo e a alma são a elaboração do trabalho ético. Na descrição do cuidado de si vai ficar mais claro do que ele quer tratar quando ele coloca esses 2 conceitos. Tanto os conceitos, a base da ética, quanto esse de técnicas de si que eu vou usar mais. Só um pequeno excurso que eu acho interessante. Quando ele fala de técnica de si, nesse mesmo texto, ele diz o seguinte: talvez eu tenha insistido demais sobre técnicas de dominação e de poder. Interesso-me cada vez mais pela interação que se opera entre si e os outros e pelas técnicas de dominação individual, pelo modo de ação que um indivíduo exerce sobre si mesmo através das técnicas de si. É interessante porque ele coloca essa pesquisa ética em relação a pesquisas como a do Vigiar e Punir, ou de outros livros que tratam das formas de dominação. E tem até uma espécie de meia-culpa de ele ter focado demais num tema e não no outro, e agora ele está se voltando para esse outro tema. Mas é interessante também para ver como esses 2 temas têm o mesmo peso para o Foucault, como eles se encontram num âmbito em que ele está estudando, só que ele pode se interessar mais por um no momento, mais por outro em outro momento. E outro discurso, ele diz, eu chamo governamentalidade o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si. Então, no conceito de governamentalidade, que ele vai tratar em segurança pública e população, é mais ou menos esse o nome, em outros livros,
você vê que tem um encontro entre essas duas pesquisas, então elas podem ser tratadas individualmente, você pode falar só das técnicas de si, só das técnicas de dominação, ou você pode falar delas em relação. É interessante só citar isso para mostrar como esses temas do Foucault se relacionam entre si de uma forma dinâmica. Eles podem ser tratados de determinada forma aqui, de determinada forma ali, são um campo, são uma problemática que recebe focos diferenciados. Eu vou falar um pouco, então, do cuidado de si, que aqui, em grego, seria epimeleia e auto. Eu não sei grego, então vocês me desculpem a pronúncia, que provavelmente não é a mesma de Platão. E ele fala de dois momentos do cuidado de si. Os platônicos, a Grécia clássica, e o helenismo. Nesse texto que eu vou tratar, principalmente ele fala dos estoicos, com algumas aproximações ao epicurismo. Depois ele pega todo esse bloco e diferencia do cristianismo, ali da patrística. Como que se configura o cuidado de si nos gregos clássicos? Em Platão, ele está numa relação forte com a ideia de conhece-te a ti mesmo, que se tornou célebre na filosofia. Essa pesquisa do Foucault, eu entendo também como uma espécie de reparo, como uma espécie de retorno. A filosofia se focou nesse conhecimento de si mesmo, a partir da frase do oráculo, em uma tradição como se ela fosse uma linha contínua e autônoma, ele retorna e diz, não, mas isso sempre teve em relação com o cuidado de si. E o cuidado de si, além de estar em relação forte com isso, do conhecimento de si em Platão, depois ele vai tomar uma vida autônoma. Então ele está recuperando uma parte da história da filosofia clássica e assim dando outros recursos para a gente pensar a filosofia do presente. Em Platão, então, existe essa conjunção do conhecimento de si e do cuidado de si, em que o cuidado de si, o conhecimento de si é um passo para para o cuidado de si. É preciso conhecer a si de modo a cuidar de si mesmo. E o que é cuidar de si mesmo? É se realizar nas potencialidades da sua alma. A alma não no sentido cristão, mas no sentido que seria mais próximo da integralidade do indivíduo. Suas relações, sua relação com seus pensamentos, sua inclusão na política da cidade, sua posição em relações de educação com o mestre, por exemplo, e como que isso é representado pelo Foucault é no diálogo Alcebiades do Platão. Então, justamente o Alcebiades está em diálogo com Sócrates, querendo saber como ele pode realizar essa integralidade da sua alma. E as sugestões do Sócrates vão na direção de um conhecimento de si que fomenta um cuidado de si. No helenismo, isso se destaca, por exemplo, se afasta da política e se torna um princípio mais universal. De um a outro, a gente tem um enfraquecimento da dialética. Em Platão, isso ocorre num modelo dialógico. Então, a verdade do si mesmo, é descoberta por essa troca dialógica. E entre os estoicos, ela é substituída por um modelo médico. Nós devemos nos tornar médicos de nós mesmos. Mesmo que, às vezes, isso contenha também uma relação com o outro no papel de mestre de consciência ou de um interlocutor privilegiado. Mas nós estamos essa situação, ela deve ser sempre temporária. Nós devemos estar nessa situação de guiança por um tempo, de modo a ser capaz de ser guia de nós mesmos em algum momento. Então, é uma outra relação. O que eu quero focar, citando isso, é esse último trecho aqui. Se os problemas permanecem os mesmos, as soluções propostas e os temas desenvolvidos diferem. Isso eu vou enfatizar mais, mas é interessante como existe uma ramificação das questões éticas. Você tem certos problemas e mesmo que eles sejam parecidos, as soluções e os temas diferem. As soluções, os modos como esses problemas vão ser abordados são outros. Então, se a gente pode falar do mesmo problema de como se relacionar consigo mesmo e de um mesmo nome, cuidado de si, mas esse outro cuidado de si vai estar tratando do problema de outra forma, com outros temas, configurando um outro âmbito de experiência. Aqui, eu acho que eu já adiantei um pouco. No Platão a gente tem, então, o diálogo, essa busca da verdade em si mesmo numa troca dialógica. Ou entre os estoicos existe uma multidão de técnicas de si, todas muito interessantes. Nós temos exercícios éticos como premeditação do mal, em que o sujeito se coloca
ele antecipa a morte, antecipa a pobreza, e se coloca numa situação em que ele encara essas coisas que ele teme como se elas já fossem efetivas. É um tipo de exercício. Nós temos exames de si, que seja o sujeito cotidianamente acompanhando o fluxo das suas representações, o fluxo das suas reações às coisas, num passeio, na relação com os outros, numa leitura, e tentando se tornar cada vez mais capaz de controlar o que ele admite ou não. Ou também o exame de si por meio da escrita, em que se registra todas as reações diante das coisas, os comportamentos que nós tivemos, de modo a monitorar aqui o que se fez e o que se deveria ter feito. Ver como foi o comportamento e como se ele se adequa a regras que nós dispomos para nós mesmos. Todas essas técnicas são muito interessantes. Teleologia do sujeito moral, só para sempre ficar voltando naquela teoria que eu apresentei, no Alcebiades, a alma, a integralidade do sujeito, como eu falei, e entre os estoicos, esse domínio de si. Para além dos sentimentos, para além das circunstâncias. Esse ponto aqui é muito significativo, porque tudo muda nessa frase, cuidado de si, na visão do Foucault. A gente tem cuidado, mas qual cuidado? Como eu falei, que soluções, que temas? E também ele fala que si mesmo é esse? Como se constitui o si mesmo? Esse cuidado vai se aplicar sobre o quê? São todas frases, essas 3 citações, elas apontam temas diferentes, então eu vou ler também. Se é um pronome reflexivo, cuja significação é dupla, auto quer dizer o mesmo, mas ele remete também à questão da identidade. Este segundo sentido permite passar da questão qual é esse si, à questão a partir de que fundamento eu encontrarei minha identidade. Vê como se expande. O que é o si que a ética aborda? Ou como eu vou saber, como eu vou constituir o que eu sou? Isso pode mudar, essas respostas e esse problema podem mudar de época a época. Nova aqui enfatizando, assim, eu sempre fico... Assim como existem diferentes formas de cuidado, existem diferentes formas de si, já enfatizei. E o novo, isso aqui ele está falando de determinado contexto, mas eu vou falar de uma forma geral. Um novo cuidado de si implica uma nova experiência de si. Todo um campo de experiências que não existia se abre. Então, vocês vejam como essa nova criação de um cuidado, essa nova criação de um si abre um campo de experiências que não era possível. O mundo e as relações são experimentadas de uma outra forma. Em Platão havia um campo de experiências, entre os estoicos havia outra, no cristianismo vai haver outra, na nossa época vai haver outra. Existe essa variabilidade. Esse título também é uma expressão de Foucault, que o otimismo possível por pensamento é saber que não há idade de ouro. E aqui eu vou ler também, só vou fazer essa introdução. É muito comum que se aborde esses textos, esses conceitos do Foucault sobre ética como se fosse um elogio, por exemplo, um elogio do cuidado de si, um elogio da estética da existência, um elogio da escrita de si. A gente talvez tenha que dar um passo atrás e ver que, embora ele enfoque, que ele detalhe algumas potências interessantes nesses conceitos, nessas experiências, não é exatamente um elogio. Então é isso que temos que fazer. Nós temos, então, que fazer o cuidar de si, a gente tem que fazer uma existência guiada pela estética. Ele está apontando caminhos que existiram e que estão em certo atrito com o que nós efetivamos hoje. Vocês já devem ter lido a essa altura, mas eu vou... Sempre clico. Eu vou ler esse trecho, que é uma troca entre ele e o entrevistador. Antes ele estava justamente considerando se na nossa época... Oi? Eu vou te interromper um pouquinho, porque eu tenho certeza que você não está me vendo, quase certeza, não tenho certeza de nada, porque você está projetando. Mas é só para te avisar que faltam 5 minutos para o seu tempo findar, tá bom? Tá bom, talvez hoje 8, gente, me desculpem. Ele está justamente falando aqui, e eu consigo ver você sim, professor. Ele está justamente falando com o entrevistador que na nossa época poderia haver uma demanda por uma estética da existência, que seria uma ética não fundada na religião ou na moral. Então a gente estaria, na época dele, né? Haveria uma demanda por uma coisa desse sentido, e a estética da existência
seria inspiradora. A pessoa pergunta, você pensa que os gregos oferecem outra escolha sedutora e plausível? E ele diz, não, eu não procuro uma solução de reserva. Não se encontra a solução de um problema na solução de outro problema, apresentado em outra época por pessoas diferentes. O que eu quero fazer não é uma história das soluções. Penso que o trabalho que se deve fazer é um trabalho de problematização e de perpétua problematização. Problematização é uma metodologia que ele também discorre mais no começo da história da sexualidade. No mesmo sentido, ele enfoca essa problematização como o próprio trabalho do pensamento. O trabalho do pensamento é retomar na raiz a maneira como os homens problematizam seu comportamento. Aqui ele cita 3 temas que são relativos a livros anteriores dele: atividade sexual, a história da sexualidade, a prática punitiva, vigiar e punir, sua atitude quanto à loucura, a história da loucura. Acontece que as pessoas se esforçam por essa reproblematização como um antirreformismo, repousando em um pessimismo do gênero nada mudará. É completamente o contrário. É o apego ao princípio de que o homem é um ser pensante, e que o pensamento não é o que nos faz crer no que pensamos, nem admitir o que nós fazemos, mas o que nos faz problematizar até o que nós somos nós mesmos. Então é justamente para produzir uma inquietude que Foucault se volta a essas experiências anteriores. Sim. Bom, eu já estou acabando mesmo. Eu vou até voltar aqui, já que eu acho que eu tenho um minuto suficiente. Não há como encontrar uma solução para a nossa época, para os nossos problemas, para o nosso contexto, apenas retornando a um aprendizado anterior. E não temos como transportar uma coisa de lá para cá, como enxertando isso na nossa realidade. A observação dessas experiências, ela nos permite problematizar como nós somos e abre horizontes. As respostas não estão dadas nessa abertura. Esse choque entre o que existe e o que existiu, e o fato consequente de que por uma coisa ter existido, parecer tão firme e ter se diluído, indica que a nossa também, por mais firme que pareça, pode se diluir também. Essas coisas apontam para um horizonte que é vazio. É um horizonte de criação. Um horizonte onde a gente pode inventar uma outra ética. Eu acho que é para isso que o Foucault aponta. E é por isso que eu chamei essa palestra de heurística ética de Foucault. Para terminar, eu queria deixar 4 questões que eu acho que são interessantes serem pensadas a partir disso. Aqui eu retomo o que eu acabei de falar, né? Foucault retrata certas configurações éticas em seu tempo. Retomá-la é observar que outras configurações se colocam em outros tempos, como o nosso. Então, a partir disso, eu penso 4 perguntas. Qual o estatuto do que passa por cuidado de si em nossa época? Se a gente pensa em coisas como wellness, no mindfulness, temos espécies de cuidado de si. Como elas se configuram? Qual é a substância ética delas? Que elaboração de si elas pretendem? Qual é a teleologia do sujeito moral que está pressuposto nelas? Eu indico sobre isso esse texto aqui, me diga que ficará tudo bem, na Úrsula, que é uma revista que eu edito com uma série de amigos, em que ela justamente faz uma crítica de uma imposição social de estar sempre bem, de você, uma espécie de postura, nas redes sociais fala de positividade tóxica. É uma espécie de cuidar de si. Retomando a pergunta que o Foucault faz nesses textos que eu tratei, temos necessidade de algo como uma estética da existência? Ele falava lá, na época dele, de uma necessidade a partir da precisão de fundar uma moral para além da religião e do direito. Do direito e da religião. Então, a gente precisa da mesma coisa. Hoje a gente ainda tem a necessidade de criar uma ética que não esteja atrelada a ideais religiosos ou à força da lei. Como seria essa estética da existência? Que não será dos gregos, como já vimos. Uma terceira pergunta. Quais técnicas de si marcam o nosso tempo? Como se relacionam com o passado? Aqui nós vamos ter muitas. Na tese, eu falei de algumas técnicas de si que foram produzidas a partir do conceito de informação, tratando um livro do Wurman, Richard Wurman, como uma espécie de manual ético. Mas aqui eu fiquei pensando em outras coisas, de como, por exemplo, a conversação com a IA já está tomando um papel de terapia, ou como as pessoas usam prompts que eles falam, por exemplo, ChatGPT,
a partir das nossas conversas, me descreva da forma mais agressiva possível. Aí o ChatGPT faz um ataque à pessoa, e a partir disso, ela se pensa a si mesma. Isso é uma técnica de si. Ela justamente está agindo sobre si mesma de determinada forma. E a gente tem diversos aplicativos mestres de consciência, aplicativos que monitoram quanto você bebe de água, te dão um prompt para você registrar o seu sonho à noite. Então, existe toda a tecnologia tem recoberto esse âmbito ético também. Isso é uma coisa que a gente pode pensar muito. Por fim, o que a falta de solidez das nossas práticas atuais e o que o desnível entre elas e outras práticas possíveis nos abre como horizontes de ação? Já comentei, né? O Foucault, numa desses textos, ele fala de como o que ele está tratando abala as coisas que são sólidas. Eu vejo nessa expressão um eco daquela frase do Marx: tudo que é sólido se desfaz no ar, mais ou menos. E é justamente a crítica de uma confiança naquilo que existe, ou a fé na inescapabilidade daquilo que existe. Houve coisas tão firmes como as que hoje existem e elas também se diluíram. A gente pode olhar para essas coisas, extrair ideias de lá, mas numa relação tensa, numa relação dinâmica com o que existe, com os problemas que existem hoje, é que outras coisas vão ser criadas. Que outras coisas não é o papel, pelo menos eu entendo, o Foucault não se coloca esse papel de ser o próprio mestre de consciência, não vai ser ele que vai dizer esses caminhos, o que a gente vai criar. Mas ele reduz a sedução de formas atuais, de modo que a gente possa se sentir livre para criar novamente. Isso eu penso que em todos os livros dele. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar, gente. Muito obrigado. Muito bem, Duane, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Pesquisa bastante interessante, estimulante, intrigante. Eu acho que uma série de questões a gente pode trazer para a discussão, mas vamos fazer isso da seguinte maneira. Eu vou registrar as devidas venhas ao professor Rafael, porque é o protocolo. Hoje eu até senti um certo estranhamento, né? Essa mesa de manhã não cabiam tanto de pessoas que estavam aqui, e aqui estou sozinho. Então, como a gente parece ter um perfil um pouco mais estendido agora à tarde, professor, se você permitir, ao invés de fazermos as perguntas só ao final de todas as apresentações, a gente tem uns 10 minutinhos para de imediato perguntar ao convidado. Então, vamos fazer isso, gente. Olha, quem estiver aqui e tiver pergunta para o Iluane, por gentileza, vem aqui à frente, pega o microfone e possa fazê-la. E os colegas que estão na sala, caso queiram perguntar, é só levantar a mãozinha que a gente abre o microfone para vocês. Vamos começar por aqui, vocês? Alguma questão para o Duane? Olha, enquanto vocês pensam, eu vou... Então, eu vou passar para o chefe, porque eu acho que é melhor assim. Muito bem, boa tarde. Duane, gostei muito da sua apresentação. Antes de tudo, obrigado, né, pelo aceite, pela fala. Nós que fomos contemporâneos, inclusive, eu acho que em algum momento na graduação, eu queria fazer uma pergunta bem específica. Eu não sei se é fácil, simples de responder, mas, bem, Foucault ele tem essa virada em direção aos antigos, muito próximo ao momento da sua morte, né? Então, aí a gente fala aí de cerca de 3, 4 anos antes até do seu falecimento, e pelo menos em algumas das biografias que nós temos disponíveis sobre Foucault, uma personagem aparece como bastante marcante nessa virada, que é o filósofo Pierre Hadot, né? Inclusive, ele será, salvo engano, pode ser que eu seja enganado, mas recomendado para o Collège de France, também tendo digamos assim, beneplácito de Foucault. E aí eu queria te fazer uma pergunta a respeito das técnicas de si, porque eu também não sei se você sabe me responder isso, mas uma dúvida que eu tenho sempre quando eu vejo esse termo em Foucault é o quanto que isso é influenciado pela ideia de exercício espiritual, que é um
tem uma classe de errador, ou se há alguma relação direta, no que isso é cultura, talvez, com a ideia de exercícios espirituais, porque, assim, me parece que tem uma aproximação bastante grande entre as temáticas, e, além disso, o próprio livro de entrevistas do Pierre Hadot, que foi publicado como uma filosofia, como maneira de viver, alguma coisa assim, traduzido em português, o entrevistador é um dos grandes Foucaultianos que a gente tem, que é o Arnold Davidson, eu acho, né? Eu não sei se você saberia, enfim. Acho que ficou lá. Bom, contigo. Sim, ele se volta para os gregos, até com surpresa dele próprio. Tem algumas entrevistas que ele se fala, não, acabei em Sócrates, né? Porque ele negava que era filósofo e tal. Mas é importante lembrar também que a ética, existe uma leitura do Foucault ter tido uma virada ética. Ele primeiro seria uma questão estrutural, que ele também nega. Depois ele teria se voltado para a genealogia e depois seria a virada ética. Eu entendo mais como essas coisas se interpenetrando em toda a obra. Então, se a gente for ver a História da Loucura, as questões éticas estão lá também, Vigiar, Punir também. E nesses textos que eu tratei, ele coloca isso, de como essas questões estão lá de alguma forma. O Pierre Hadot, salvo engano, nos cursos dele ele cita bastante. É com certeza muito próximo a ideia de filosofia como modo de vida e os estudos que o Foucault está fazendo agora. Ele, nos cursos, nesses textos, ele se foca muito nos estoicos, nos epicuristas, nos pitagóricos, que são autores, que são correntes que o Hadot também vai enfocar para definir essa filosofia como modo de vida. Os exercícios espirituais, nesse sentido, eles se encaixam como um tipo de técnica de si. Até esse termo técnica de si a gente pode usar de uma forma assim mais geral, que mostra, porque parece que a gente pode pensar que o único jeito de se aplicar sobre si mesmo, de fazer uma técnica de si, é se a gente fazer as mesmas coisas que os estoicos faziam. Mas é só um tipo. Esses exercícios foram uma coisa criada naquele momento. Por isso que eu quis falar dessa coisa da IA também, para jogar para um lado bem diferente, para falar, não, isso aqui também é uma técnica de si. A terapia cotidiana que todo mundo faz, independente é uma técnica de si, você determinar um dia da sua semana, o sujeito falou, como eu vou agir sobre si mesmo? Determinando esse horário na minha semana para conversar com essa pessoa. E qual o modo de sujeição do sujeito? Eu vou admitir que todas as falas que ele fizer sobre mim são realmente leituras de coisas que eu não consigo perceber sobre mim mesmo. Enfim, essas técnicas são proliferantes, mas ele trata especificamente dessas técnicas ali desenvolvidas pelos estoicos, pitagóricos e epicuristas, como eu falei. Os exercícios espirituais, como a Hadot aborda, eu não sei porque eu não tenho muito contato com a Hadot ainda. Mas no Foucault ele fala muito dos exercícios que os estoicos elaboravam. Então, seja você no momento do sono, você retomar todo o seu dia e avaliar como o seu dia se encaixou nas regras que você se predeterminou. E também, como eu citei, a questão de você fazer um passeio, você acompanhar todas as impressões que aquilo te gera e você saber aquilo que você admite ou não. A premeditação do mal, que é você se imaginar já morto. A morte foi efetivada. Ou perdi o emprego, posso perder o emprego. Isso é uma coisa que mais me assusta. Eu já me imagino que eu já perdi, eu não tenho mais isso. O que eu faço? Como é que eu faço na situação de alguém que já passou pelo mal? Ou, por exemplo, acho que Sêneca, não, foi Cícero, acho que Cícero, ele colocava um banquete, deixava todos os empregados dele comerem o banquete e comia alguma coisa frugal. Seria uma experiência da pobreza. É um pouco ridículo, esse caso, porque né, ele não deixou de ser rico. Mas é se colocar nessa situação de sofrer aquilo que você teme. São vários exercícios, assim. Alguns deles a gente pode deslocar para o nosso cotidiano. Essa ideia de você chegar no fim do dia, rememorar o seu dia e o que você fez. Ou você se colocar na situação, como eu falei, de ter perdido o emprego. Aí a gente fica com a questão de como que isso se efetiva de fato num outro contexto. A gente tem uma apropriação dos estoicos hoje em dia, até por correntes muito próximas da direita. O que significa esse estoicismo de hoje? O mesmo ele não pode ser.
não é a mesma sociedade, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos problemas. Mas, enfim, acho que eu fui até para além da pergunta, né? Vou parar de falar. Tudo bem, Duane. Duane, eu tenho uma questão para você aqui. Nós que lidamos com lógica, nós temos uma série de defeitos teóricos. Alguns acreditam, inclusive, que nós somos tristes por causa disso, né? Nós somos insatisfeitos, tristes, porque estamos mexendo com lógica. Mas isso, para a gente, tem uma importância porque organiza também o nosso modo de pensar. Então, assim, a gente gosta muito, por causa da tradição analítica, da organização das coisas. Muito meio que aristotélico, né? A taxonomia, tudo nos seus devidos lugares, tudo dentro de sistemas, tudo encaixadinho, igualzinho na biblioteca. Se você chegar na biblioteca, você passar uma régua, vai verificar, nossa, tudo tem uma certa organização, tá? Isso é cabeça da gente. Mas agora eu já passei o bastão, depois de 20 anos, para o professor Gustavo, e agora quem passa a ter problema de toque será ele, que vai também agir como lógico. Mas onde é que eu estou querendo chegar agora? Quando eu ouço você falar da heurística, ética de Foucault, esse é o seu tema, né? Heurística, ética de Foucault, eu fico tentando pensar assim, onde é que essa questão do cuidado de si se encaixa na tradição ética? Por exemplo, podemos pensar Foucault dentro de uma tradição da ética deontológica, a Lacan, ou da ética, ou das éticas da imanência, a la Spinoza, ou das éticas da transcendência, lá os medievais, ou de qualquer outra desses chamados sistemas éticos, onde a gente poderia pensar o Foucault, de que lugar que ele fala dentro da tradição filosófica que lida com a temática da ética, sobre ética, ou ele não está encaixado, enquadrado em nada, ele é totalmente subversivo? Na verdade, isso é uma coisa que eu quero realmente pesquisar também. Eu acho que essa teoria ética do Foucault, ela não é muito enfocada, ela são 2 páginas ali da história da sexualidade. Depois ele passa para um estudo histórico que ele faz de cada coisa, e muitas vezes se passa batido por isso. Então, eu acho que é um trabalho a ser feito, pegar essa teoria ética e entender como ela se relaciona na discussão da ética de forma mais global. Eu acho que isso precisa ser feito. Agora, a outra forma de responder também o Foucault, ele próprio, não vai propor nada. Ele nunca, talvez em entrevistas ele fale uma coisa ou outra, nos livros mesmo, ou nos cursos também não, mas talvez ele diga tem uma passagem, mas nos livros mesmo ele nunca propõe, não é? A gente tem que fazer isso então. Diferentemente de alguém que possa dizer, não, a gente tem que seguir a ética das virtudes hoje. O melhor que a gente pode fazer é retomar as éticas. Não vai existir isso em Foucault. Vai existir. Ele tem essas percepções de época do que pode ser tratado. Então, hoje a gente tem vou dar exemplos. A gente tem uma questão da prisão. Ele participava lá do movimento contra anticarcerário e tal. O que eu posso falar? Como que eu mostro que a prisão hoje é circunstancial? Como que ela era antes? Quais são as formas de punição? E mostrando que isso muda, a prisão de hoje, ela se enfraquece, porque você pode pensar, não, só existe essa forma de punir as pessoas. Essa é a forma que se pune pessoas. A gente tem que ter a prisão, a gente tem que ter não sei o quê. Ele fala, não, peraí, foi feito de várias outras formas antes. E o próprio criminoso foi entendido de outros jeitos. Esse não é o único jeito de entender o criminoso. A mesma coisa com a ética. A gente pode pensar, é assim que a gente deve viver. Essas são tais e tais virtudes. O foco dele vai ser dizer, olha, foram essas outras, e essa lógica de virtude nem existia em tal lugar. Então, quer dizer, isso é uma coisa entre outras, aí essa é uma coisa entre outras, e qual é a terceira que a gente pode criar a partir disso? Eu acho que ele busca abrir esse espaço. E aí a gente também pode pensar uma terceira coisa, que é o próprio Foucault, né? Como ele viveu mesmo. Aí também teria um terceiro tema, de como ele exerceu uma ética ele próprio. E aí eu acho que ele vai se aproximar de Spinoza, ele vai se aproximar de Nietzsche, que são as leituras dele. Mas são vários caminhos assim. Mas, para responder a pergunta mesmo, eu acho que é um trabalho a ser feito que eu gostaria de fazer alguma coisa no futuro. Muito bem. Então, Duane de Oliveira Ribeiro, muito obrigado por sua fala. Passemos agora para a próxima apresentação da Priscila Piazentini Vieira,
que é doutora da Federal do Paraná, e que nos fala agora nessa mesa sobre Foucault e a escrita de si, subjetividade, cuidado e estética da existência. Priscila, está contigo a palavra, 20 minutos para apresentar. Eu sinalizo aqui quando faltaram 5 minutos, e depois a gente vai para as perguntas. Boa tarde, Eduardo. Queria agradecer o convite do Rafael em especial, que se comunicou comigo, né? Então é um prazer falar com vocês. Eu vou aqui ler um texto, e aí, caso vocês fiquem com a voz cortada ou tenham algum problema, eu peço que me avisem, Eduardo, fique super à vontade em me avisar. Então, o título que eu dei para esse texto é A Genealogia da História das Problematizações, de Michel Foucault, entre a vida dos homens infames e a escrita de si. A proposta desta apresentação é propor uma genealogia da concepção de história das problematizações na história do pensamento escrita por Foucault. Lembro que o método genealógico se opõe à procura por uma origem encarada como um momento anterior a tudo, inclusive da própria história. A genealogia está em busca de conflitos e de discórdias. Nesse sentido, duas noções são fundamentais, a de proveniência e a de emergência. A proveniência se preocupa com os começos enumeráveis e não com a síntese coerente e absoluta. O genealogista, ao seguir a proveniência, privilegia então a dispersão, demarcando o acaso, os acidentes e os desvios. Já a ideia da emergência designa o princípio e a lei singular do aparecimento. Sua produção se dá sempre por meio de uma relação de forças. A noção de história das problematizações, assim, emerge no ano de 1984, com a publicação do segundo volume da História da Sexualidade. Destaca o conjunto de perguntas que aparecem em uso dos prazeres e como ele emprega a palavra problematização. Ele fala: pareceu-me que a questão que deveria servir de fio condutor era a seguinte: de que maneira, por que e sob que forma a atividade sexual foi constituída como campo moral? Por que esse cuidado ético tão insistente, apesar de variável em suas formas e em sua intensidade? Por que essa problematização? Nessa ocasião, então, como se trata do estudo da cultura antiga, Foucault relaciona a problematização diretamente às estéticas da existência. Com isso, eu faço uma pergunta: qual é o conjunto de reflexões que nos ajudaria a compreender a procedência da história das problematizações dentro do próprio pensamento de Foucault? A diferença entre esses dois momentos é comumente compreendida pelos deslocamentos entre os eixos do poder e da ética. Em trabalhos anteriores, eu também já acompanhei esse percurso intelectual de Foucault, tendo como eixo de análise os deslocamentos na noção de verdade. Então, fui da vontade de saber à coragem da verdade. Eu entendi a problematização histórica da coragem da verdade antiga como uma maneira de Foucault sugerir outras possibilidades para a construção de uma nova política da verdade, que escapava aos moldes modernos e cristãos. Ao privilegiar a discussão da coragem da verdade, enfatizei uma história crítica que nos liberta do presente e indica ultrapassagens e saídas possíveis, especialmente quando Foucault estabeleceu uma relação tão inovadora e transformadora entre a política e a verdade. Essa última, então, a verdade, não é mais revelada através da objetividade de um método correto que conseguiria descrever de forma neutra a coisa ou objeto em si, mas pensada segundo os preceitos da parresia antiga, pautada pela coragem, pela sinceridade, pela liberdade de dizer em uma situação de risco. Além disso, para entender esses deslocamentos, também retomei a comparação entre dois textos, o que é a Crítica, de Foucault, de 78, e o que são as Luzes, de 1984. Em O que são as Luzes, Foucault defendia que Kant não busca compreender o presente a partir de uma totalidade ou de uma realização futura, mas seguindo sempre uma diferença. Foucault pergunta: qual é a diferença que ele introduz hoje em relação a ontem? Somando-se a essa questão, Kant entendia as luzes como um processo que nos libertava do estado de menoridade, que significava um certo estado de nossa vontade que nos faz aceitar a autoridade de algum outro para nos conduzir nos domínios em que convém fazer uso da razão. O próprio homem, então, era o responsável pelo seu estado de menoridade, e não poderia sair dele a não ser por uma mudança que ele operasse em si mesmo.
Foucault, então, complementa. É preciso considerar que a Aufklärung é, ao mesmo tempo, um processo do qual os homens fazem parte, coletivamente, e um ato de coragem a realizar pessoalmente. Percebi, então, que a coragem era fundamental para a saída do homem da menoridade, ou seja, para a transformação que o indivíduo operava em si mesmo. Essa arte de si mesmo deve ser entendida a partir de uma atitude crítica com relação ao presente, imaginando-o de modo diferente e transformando-o, com a prática de uma liberdade, como diz o Foucault, que simultaneamente respeita esse real e o viola. Foucault, então, desse modo, entende a atitude como uma crítica permanente do nosso ser histórico, apontando para os limites da atualidade e sublinhando o que já não é mais indispensável para a constituição de nós mesmos como sujeitos autônomos. A ontologia histórica de nós mesmos, então, questiona o que é dado como universal, necessário, obrigatório, mostrando a partir de singularidades o que é contingente e fruto de imposições arbitrárias. Trata-se, então, de formar a crítica exercida, como expressava Foucault, sob a forma de limitação necessária, e uma crítica prática, sobre a forma de uma ultrapassagem possível. Esse trabalho sobre a atitude crítica no Ocidente já havia sido objeto de estudo do próprio Foucault na conferência realizada em 78, o que é a crítica. Então, comparando esses períodos diferentes de discussão de Foucault, Frederic Gros, por exemplo, em A Coragem da Verdade, vai afirmar o que é a crítica. Foucault volta à questão das luzes, perguntando-se: como não ser tão governado? O problema, então, estava ligado a esse objetivo bem específico, a um desassujeitamento no quadro de uma política da verdade. E, nesse momento, a modernidade, então, era esse período histórico, né, privilegiado para estudar os dispositivos de poder saber assujeitadores. Já no curso O Governo de Si e dos Outros, né, a questão das luzes vai ser pensada como uma tomada de palavra corajosa da verdade que aparece com os gregos, dando lugar a uma interrogação bastante diferente. Qual governo de si devemos colocar ao mesmo tempo como um fundamento e como limite do governo dos outros? A modernidade, então, dessa forma, né, vai mudar de significado, tornando-se uma atitude meta-histórica do próprio pensamento. Então, a gente poderia dizer que o caminho que o Foucault faz até chegar à história das problematizações, tendo como eixo de comparação esses dois textos, poderia ser compreendido pelo deslocamento entre o como não ser governado dessa maneira e uma ontologia histórica de nós mesmos. Aproveitando o título dessa mesa, né, que privilegia a escrita de si e as estéticas da existência, ganham visibilidade a transformação, o cuidado de si, dos outros e do mundo. Então, a partir disso, elabora uma outra pergunta. E se a vida fosse tomada como um eixo de análise para conectar os eixos do poder e da ética de Foucault? Ela nos traria elementos diferentes para compreendermos a razão da história das problematizações, estar conectada às estéticas da existência? Pensando na vida como um possível eixo norteador para investigarmos uma das proveniências da história das problematizações, recorro a outros dois textos de Foucault. Primeiro, A Vida dos Homens Infames, publicado em 1977, e A Escrita de Si, de 1983. Reparem que eles estão praticamente espelhados nas temporalidades dos dois textos que comentei antes, o que é a crítica e o que são as luzes. Então, né, eu pergunto, haveria algo que conectaria as vidas infames às vidas belas dos antigos? Essa conexão poderia trazer novos elementos para compreendermos essa história das problematizações de Foucault? Em 83 e 84, né, nos últimos cursos no Collège de France, o Foucault vai definir a história do pensamento como sendo a história das invenções singulares e o cinismo como a constituição da vida escandalosa. Em A Vida dos Homens Infames, quando Foucault explica o momento em que o cotidiano se coloca em discurso, ele repara que esse discurso se ocupa do escândalo, da transgressão e da revolta. Eu pergunto, né, haveria conexão entre essa vida dos homens infames, a vida de quem se revolta contra o poder, e a vida outra dos cínicos, em ruptura com as formas tradicionais de existência? Então, são essas ligações que procuro traçar nessa fala. Lembro que os cínicos não chegaram até nós por serem considerados exemplos de homens ilustres, mas por estetizarem modos de vida que rompiam com as leis e os costumes aceitos. Para eles, a condição para a felicidade era a independência, a liberdade,
autonomia com relação a qualquer instituição política ou lei. Eles lutavam também contra a propensão humana de inventar artifícios, daí o elogio à vida exemplar dos animais, ligados à simplicidade e à própria verdade. Apesar dessa hostilidade que os cínicos sofriam diante dos filósofos nobres da elite da Grécia, Foucault reserva um grande destaque aos seus modos de vida escandalosos. Nessa agressiva rejeição às normas sociais, os cínicos transgrediam os valores estabelecidos por meio de um princípio de despojamento, transformando, de novo segundo Frederic Gros, a existência do filósofo em uma vida infame. E aqui ele faz alusão ao texto A Vida dos Homens Infames, do Foucault. Gros, desse modo, compara o anonimato e a infâmia desses personagens com a má reputação dos cínicos, tanto na cultura antiga quanto na moderna. Seguindo essa argumentação, ele enfatiza como o cuidado de si estoico, que trama a vida e a verdade em uma harmonia ideal, distingue-se dessa parresia cínica, que faz da existência o ponto intolerável da verdade. Ao adotar, então, uma vida radicalmente outra, com o intuito de transformar a si, os outros e o mundo, os cínicos denunciavam, entre outras coisas, a considerada a última e mais nobre invenção técnica, que definia o estado mais avançado de qualquer civilização, a escrita. Os exemplos ilustres citados por Foucault em A Escrita de Si não são os cínicos, mas isso não quer dizer que eles estão ausentes do texto de Foucault. Eles estão lá, né? Isso porque A Escrita de Si, a vida continua sendo uma questão fundamental na obra de Foucault. A escrita, como qualquer técnica ou aptidão, vai pressupor um exercício. Assim como toda arte de viver precisa de um adestramento de si por si mesmo. E esse preceito, então, era valorizado pelos pitagóricos, socráticos e também pelos cínicos. O adestramento comportava abstinências, memorizações, exames de consciência, meditações, silêncio e escuta do outro. Os textos da época imperial concedem, então, grande destaque à escrita. Para Sêneca, por exemplo, seria preciso ler, mas escrever também. Epiteto ministrava ensino oral, mas insistiu várias vezes nesse papel da escrita como exercício pessoal. Nos séculos I e II, a escrita como exercício de pensamento envolvia então dois movimentos, segundo Foucault. Um primeiro linear, entre meditação, escrita e treino, e um segundo circular, que a meditação precede as notas que vão permitir uma releitura e aí um retorno à meditação. A escrita, portanto, é essa etapa essencial para a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios de ação. Trato agora, então, do exemplo dos cadernos de anotação, Claro que o Foucault também, em Escrita de Si, vai escrever sobre as correspondências. Mas os cadernos de anotação eram livros de contabilidade. Também podiam ser cadernos pessoais que serviam de agenda. Eles eram utilizados como livro de vida, guia de conduta. Eles continham citações, fragmentos de obras, exemplos e ações que se tenha sido testemunha, reflexões ou debates que se tenha ouvido, constituindo então essa memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas, e estariam sempre à mão para releitura e meditação. Eram também uma matéria-prima para a redação de tratados mais sistemáticos, nos quais eram fornecidos argumentos e meios para lutar, por exemplo, contra um defeito, como a cólera, a inveja, a tagarelice, a bajulação, ou até mesmo para ultrapassar uma circunstância difícil, tal como o luto, o exílio, a ruína ou a desgraça. Os cadernos de anotação, assim, não eram apenas auxiliares da memória, mas um material para exercícios que deveriam ser efetuados frequentemente, Ler, reler, meditar, a sós ou com os outros. Devia-se poder utilizá-los logo que necessário, para a ação, construindo para si próprio um equipamento de discursos a que se pode recorrer. Eles não devem, então, ser simplesmente arrumados, como um armário de recordações, mas como mostra Foucault, implantados nessa alma e que fizessem parte de nós. Ou seja, a escrita dos cadernos de anotação são um veículo importante de subjetivação do discurso, e por isso não devem ser entendidos como diários íntimos ou como relatos de experiência espirituais, como tentações, lutas, fracassos ou vitórias, que vão ser encontrados depois na literatura cristã. Os cadernos de notas não vão constituir uma narrativa de si mesmo, eles não vão possuir valor de purificação e não vão fazer parte de uma escrita confessional.
já que eles vão visar sempre efetuar o movimento inverso, não de revelar o que está oculto, mas o de captar o que já tinha sido dito, reunir o que se ouviu ou leu, com a finalidade da constituição de si. Tratava-se, então, de uma cultura fortemente marcada pelo tradicionalismo, pelo valor reconhecido ao já dito, pela recorrência ao discurso, pela prática citacional, o que entra, então, em choque com a postura escandalosa dos cínicos diante de tudo que prestava homenagem aos costumes já aceitos. Por isso, as vidas que aparecem à escrita de si divergem daquelas que encontramos em A Vida dos Homens Infames. Ou seja, estamos falando de vidas que são registradas de maneira muito distintas. Sabemos que Foucault recorre às lettres de cachet que compunham entre 1660 e 1780 arquivos de internamento da polícia, das petições ao rei e das cartas régias com ordem de prisão. Por mais que Foucault, diante de uma insuficiência, tenha se voltado ao que ele chamou um lirismo frugal da citação, de forma alguma eram documentos que tinham como propósito reunir trechos para constituir exemplos de uma vida bela. Ao contrário, ao integrarem cartas régias, eram documentos oficiais, assinados diretamente por um monarca ou príncipe regente, enviados a uma autoridade sem passar pela chancelaria. Elas funcionavam como ordens reais, respostas a consultas ou decretos com regras administrativas, nomeações, criação de impostos e declarações de guerra. Quanto às especificidades das lettres de cachet, elas eram ordens assinadas pelo rei da França e fechadas como um selo real, aí a expressão cachê. Elas permitiam prender alguém de forma arbitrária, sem julgamento, sem direito de defesa e por tempo indeterminado. No direito do antigo regime, as lettres de cachê eram, portanto, uma expressão do exercício da justiça que o rei reservava para si, independentemente dos tribunais e dos seus processos, assim como reservava para si o direito de conceder liberdade condicional, cartas de perdões para pessoas que haviam sido condenadas pelos tribunais. Tudo o que se dizia nesses documentos, denúncia, queixa, interrogatório, espionagem, registrava-se por escrito, ia se acumulando, constituindo dossiês e arquivos de todas as pequenas desordens de condutas, como fala o Foucault. Ele também mostra, né, eram vozes múltiplas, a tal ponto que vai chegar uma hora que o Foucault vai se indagar sobre esse poder centralizado no rei. O Foucault fala, né, abuso do absolutismo, cada um pode usar para si, para seus próprios fins e contra os outros, a enormidade do poder absoluto. E ainda vai complementar, né? Cada um, e se ele sabe jogar o jogo, pode tornar-se para o outro um monarca terrível e sem lei. A vida dos homens infames, assim, trata de fragmentos de vida reunidos em uma antologia de existências. Foucault qualifica essas vidas, vidas singulares, tornadas por não sei quais acasos estranhos poemas, né? Essa bela frase do Foucault. É importante lembrar que antologia de existências e estéticas da existência, claro, não são a mesma coisa. E Foucault dá significados muito distintos para a palavra existência nesses dois momentos de sua produção. As vidas infames são existências registradas pelo poder, enquanto os exercícios e práticas de si constituem estéticas que têm como objetivo principal esculpir uma vida. Ainda assim, é importante nos deter um pouco mais na expressão vidas singulares que Foucault apresenta em A Vida dos Homens Infames. Os registros que ele consultou diziam respeito à loucura, ao crime, como a própria sodomia. A figura do monstro era também reativada em muitos momentos. As letras de cachê chamam tanto a atenção de Foucault, até mesmo mais que a literatura, que vão lhe causar até mesmo impressões extremamente físicas, tais como ele relata. Ele as define como vidas íntimas, que se tornaram cinzas nas poucas frases que as abateram, ao tal ponto de provocar o sonho bastante ingênuo em algum analisador de restituir sua intensidade em uma análise. Mas não foi isso que Foucault fez com essas existências relâmpagos, tais como ele chamava, né? Então, agora passo ao final, né, para finalizar minha fala. Uma das regras que Foucault elege quando estava selecionando toda essa documentação é que do choque dessas palavras e dessas vidas nascesse para nós ainda um certo efeito misto de beleza e de terror.
A outra regra é que os textos não somente tivessem o maior número de relações possíveis com a realidade, mas que nela operassem o que ele chama de uma peça na dramaturgia do real. Foucault ainda acrescenta: estes discursos realmente atravessaram vidas. Essas existências foram efetivamente riscadas e perdidas nessas palavras. A única luz que chegou a essas vidas foi então justamente quando elas se chocaram com o poder. Por isso, para Foucault, seria impossível recuperá-las, pois dependemos, para chegar até elas, sempre dos jogos do poder e das relações com eles. Debater-se contra o poder, utilizar de suas próprias forças ou escapar de suas armadilhas havia sido o ponto mais intenso dessas vidas. A nossa expectativa era que, ao menos, falas breves e estridentes desses homens e dessas mulheres chegassem até nós, mas Foucault diz que esse foi o único monumento que jamais lhes havia sido concedido. É então a raridade, não a prolixidade, que faz com que real e ficção se equivalham para Foucault na vida dos homens infames. Então, aqui essa raridade vai dar esse aceno para a história das invenções singulares, que mencionei anteriormente. Mas, ao contrário de quase todo o material que compõe o texto de A Escrita de Si, as vidas infames são pessoas sem importância, até mesmo anônimas, uma infâmia tão estrita que não compõe com nenhuma espécie de glória. Não há nada que se pareça com as vidas exemplares. A infâmia não produziu guias de conduta, nem modelos de existência, pois abrigava uma linguagem obrigatória e ritual, na qual se entrelaçavam as impaciências, as cóleras, as raivas, as paixões, os rancores, as revoltas, mas também a turbulência popular, a miséria, a violência, o que Foucault vai chamar de baixeza, que nenhuma literatura, então, nessa época, conseguiu acolher. Ocupar-se do escândalo e da transgressão, porém, conecta-se bastante com a atitude de Foucault em retomar os cínicos, que não vão deixar ensinamentos, nem tratados, nem tinham por função transmitir conhecimentos, mas transmitiram, pelo modo como viviam, pelas estéticas que elaboraram e praticaram, uma tradição cínica. Então, finalizo essa fala com os elementos que levantei até o momento, principalmente para mostrar o encontro de Foucault com as vidas infames e o seu fabuloso imaginário, que parece ter sido, a meu ver, uma das proveniências da sua história das problematizações. Ao menos foi essa a hipótese que tentei defender aqui. As existências relâmpagos foram um material fundamental para Foucault, criando condições de possibilidade para que as estéticas da existência e a escrita de si pudessem emergir na sua história do pensamento. Obrigada pela atenção. Muito bem, Priscila, parabéns pela apresentação, excelente apresentação. Mais uma discussão instigante, mais um texto interessante, para o qual nós vamos agora verificar quem é que tem questões. Primeiro nós temos aqui no nosso auditório o Wilson, e se alguém da sala quiser também se manifestar, por gentileza, é só levantar a mãozinha aí. Wilson, você pode vir com a frente, por gentileza? Boa tarde, professora. Boa tarde, caros colegas. Bom, professora, eu achei interessante essa colocação, ou esse ponto da sua pesquisa, do seu texto, sobre o caderno de anotações colocado, né? E a senhora fala que ele não tem um caráter narrativo, né, mais de si mesmo, mas ele tem um caráter reflexivo e de uma retomada, né, daquilo que foi estudado, daquilo que foi feito, vivido, enfim, anotações, né? E, por fim, nessa questão da vida dos homens infames, né, a senhora coloca também essa experiência com o ficcional, né, entre o real e o ficcional. E, por mais que haja uma reflexão, por mais que haja uma relembração, né, rememoração do que foi feito, né, nesse caderno de anotações, ele não tem esse caráter depurativo. E aí, para isso, eu vou recorrer a Riquet, aqui no sentido de pensar no que ele traz lá de Aristóteles, quando ele puxa essa questão ficcional para essa experiência, né, da catarse, de você se
se melhorar ou se repensar no movimento dessa escrita de si, ou desse caderno de anotações que não tem caráter decorativo, mas tem esse caráter reflexivo. Tem alguma ligação com essa catarse? Eu não ouvi a última pergunta dele, se tem o quê? Uma ligação com essa catarse, né, essa catarse, né, da poética lá de Aristóteles, que Ricoeur traz, nesse sentido de narrar-se, né, narrar-se mesmo, com a questão do caderno de anotações e dessa experiência com o ficcional que os homens têm. Não sei se eu consegui escutar o final, e aí qualquer coisa o Eduardo pode fazer a comunicação e esse diálogo, mas gostei bastante. Não sei se eu respondo agora, se o Duane também recebe algumas outras perguntas. Pode responder. Nós fizemos a primeira rodada com o Duane, agora é só contigo. Tá bom. Então, gostei também das diferenças que ele apontou, né, entre os cadernos de anotação e o material que a gente tem ali na vida dos homens infames. Gostei dessas diferenças, vou levar bastante em consideração. O que eu gostaria de responder sobre esse caráter ficcional da vida dos homens infames, né, na relação entre real e ficcional? Gostaria um dia também de levantar uma possível comparação entre essa espécie do ficcional e da experiência dessa catástrofe, né, que a gente vê na documentação, registrando a vida desses homens infames, mas em que medida, né, esse caráter entre o ficcional e o real também poderia levantar uma possibilidade de elaboração no pensamento do Foucault para pensar as artes da existência, as estéticas da existência, o caráter de criação, né? Porque essa ponta ficcional no Foucault também é bastante retomada, né, em alguns dos outros aspectos, para repensar uma apropriação da escrita de si hoje no presente, né? Porque a gente está lidando hoje com uma percepção de autoficção, por exemplo, né, que é um deslocamento na noção de autobiografia. Então, em alguma medida, eu gostaria, não sei se isso também pode dar algum fruto, ou pode conseguir, né, chegar a alguma percepção, mas em qual medida, né, essa relação entre real e ficção, que ele já aponta ali na vida dos homens infames, mas aponta em vários dos outros textos, se isso também poderia ter criado uma espécie de elementos e de um conjunto de problematizações que contribuísse, né, para a elaboração depois, né, de uma temática, de uma arte da existência, estética da existência. E se essa ficcionalização ele também pode perceber em outros campos que não nessa cultura antiga, né? E se essa cultura antiga também deu material para ele reelaborar essas discussões, né, em torno de real e ficção. Então, essa parte, né, que eu peguei do comentário e da pergunta. Mas vejam que é uma espécie de apresentação de hipótese, porque imaginei que esse espaço também me ajudaria, né, a saber um pouco da recepção dessas hipóteses levantadas. Muito bom. Lá não tendo aqui outra manifestação ali na sala, o professor Rafael faz e a gente fecha. Então, eu tomarei aqui a licença de primeiro de agradecer, Priscila, a gente conversou por e-mail, depois por WhatsApp, então agradeço demais, assim, muito bom vê-la, não pessoalmente, mas virtualmente, mas agora, enfim, vê-la. Gostei bastante da sua fala, de muitas coisas a pensar, e eu gostaria de aproveitar que eu estou diante de ti, que é historiadora e especialista em Foucault, claro, né, trabalhando com essa temática, você mencionou em um determinado momento, né, quando você estava falando da vida desses homens desimportantes, e logo me veio à mente, como acho que não poderia deixar de ser, a história. A questão, por exemplo, de Carlos Ginsburg, que vai ler, estudar. E eu queria saber de você, por acaso, até porque é um pouco mais distante de nós que estamos imersos na filosofia, como que se dá, e
se por acaso se dá essa conexão entre Foucault e a microhistória, se existe alguma distinção, aproximações. Obrigado. Ótima pergunta, Rafael, que bom te conhecer, mesmo que por vídeo, né, olhar. Vou dizer para você que as relações não eram boas entre os historiadores, né, da microhistória e o próprio Foucault. O Ginsburg, inclusive, né, naquele famoso livro dele, O Queijo e os Vermes, né, muito bem escrito, belíssima história, ele escreve uma introdução na qual ele critica abertamente o trabalho do Foucault com esses arquivos, inclusive no livro, né, sobre Pierre Rivière. Então, os historiadores ali da microhistória achavam que o Foucault não dava uma resposta, um pouco como o Duane tentou aqui explicar para a gente. Ele não manifestava uma interpretação, né? Lendo todas as tipologias de documento, né? Discursos, autobiografias, discursos médicos, discursos jurídicos, o Foucault não apontava para o final para uma interpretação, né? Assim, o Ginsburg dizia, Foucault se recusa a nos dar a interpretação. E isso para o Ginsburg era inaceitável, né? Então, são matérias muito semelhantes, às vezes até arquivos muito parecidos, mas com respostas também muito diversas, né? Então, uma relação sempre muito tensa entre o Ginsburg e o Foucault, apesar de terem tido aproximações, né, anteriormente no campo da militância, mas ainda assim na produção, né, da escrita da história, né, se a gente pode dizer assim, ou na maneira de lidar com essa vida dos homens infames, era muito diferente da microhistória. E, por exemplo, né, agora saiu muito recentemente o 5º volume da História da Sexualidade, ali no francês, né, que dedicado aos hermafroditas, né, que era o volume que ele não havia publicado, havia anunciado, né, depois de publicar História da Sexualidade 1, e agora, né, a publicação ali, eu acho que a Gallimard retomou, né, como se fosse uma espécie de manuscrito para dar a nós essa pesquisa que ele estava fazendo também, e um conjunto de arquivo e documental muito semelhante aqui da vida dos homens infames, né? Então, só para explicar para você, Rafael, que os historiadores, alguns deles, e principalmente os da microhistória ou da história social, não são assim não ficam tão contentes, né, com as análises deixadas pelo Foucault nesses textos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem historiadoras, por exemplo, como, não sei se vocês conhecem, né, a Saidiya Hartman, estadunidense, né, que tem formação na história, nas letras, mas também um pouco na filosofia, de como ela retoma hoje, né, principalmente para pensar vidas rebeldes e para pensar, né, no texto bonito dela, Vênus em Dois Atos, para reconstruir as trajetórias, né, de mulheres escravizadas no navio negreiro, né, nas viagens, e da imprecisão e do silêncio dessas vidas nos arquivos, como ela relê, né, esse texto, A Vida dos Homens Infames, do Foucault. Então, são duas recepções, eu diria assim, no campo da história, né, um mais ligado a diferenças e divergências bastante latentes, e outro agora, mais recentemente, né, se eu posso dizer assim, com historiadoras, né, alinhados ao exercício da fabulação crítica, daí a temática do real e da ficção também ser muito importante, pensar, né, na presença dessas vidas rebeldes, infames, em arquivos que foram produzidos não para dar visibilidade para essas vidas, pelo contrário, né, mas para torná-las, né, como se diz, né, cada vez mais registradas e catalogadas por essa documentação. Enfim, acho que é uma resposta interessante que abre, né, para dois lados da recepção da vida dos homens infames. Muito bem. Então, nós fechamos aqui essa mesa. Foucault e a escrita de si, subjetividade, cuidado e estética da existência. Agradecendo mais uma vez ao Duane Ribeiro e à Priscila Vieira pela participação nessa mesa e contando com vocês para futuras participações em outros eventos aqui da nossa Universidade Federal do Tocantins. Tá bom? Então, boa tarde a todos e a todas. Encerramos a mesa aqui, encerramos a sala, mas a reabriremos às 16 horas, e aí eu convido vocês todos que estão na sala agora online para a conferência de encerramento, que será proferida pelo Márcio Alves da Fonseca, que é professor do programa de pós-graduação em filosofia da PUC de São Paulo.
Então, aqui nós vamos fazer um intervalozinho e daqui a pouco reabriremos a sala. Então, a todos vocês, uma salva de palmas para os nossos convidados. E até daqui a pouco. Um abraço, gente. Um abraço, Anne, um abraço, Cristina. Abraço, obrigada.